Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta e para falar a respeito de nacionalidade, um tema muito importante não só para o direito constitucional em si, mas também para o direito eleitoral. Atenção, se você estuda para um concurso no âmbito da justiça eleitoral, você tem dois motivos para estudar nacionalidade. Não só porque nacionalidade já é uma questão importante do direito constitucional, presente em inúmeras questões de direito constitucional, mas também porque nacionalidade, em regra, é o primeiro tópico a ser estudado no âmbito do direito eleitoral. Afinal de contas, a nacionalidade brasileira é um dos requisitos, um dos primeiros requisitos a serem instituídos pela Constituição para o exercício da cidadania, a capacidade de votar e ser votado, tá? Então, se prepara para a justiça eleitoral, não deixe de iniciar o estudo do direito eleitoral pelo tema nacionalidade. Reparem, os editais, quando arrolam direito eleitoral, sempre colocam nacionalidade e direitos políticos como sendo o primeiro tópico a ser observado no estudo do direito eleitoral. Então estamos falando ao mesmo tempo de direito constitucional e direito eleitoral, tá? Só que é o seguinte, antes de adentrarmos no texto do artigo 12 e do artigo 13, é fundamental percorrermos alguns conceitos referentes à nacionalidade. Primeiro, o próprio conceito de nacionalidade. O que é nacionalidade? Nacionalidade é um vínculo jurídico-político que liga uma determinada pessoa a um determinado estado, como sendo nacional daquele estado. Então, se eu sou um brasileiro nato, significa que existe um vínculo jurídico-político entre a minha pessoa e o Estado brasileiro. Se eu tenho fulano de tal, que é brasileiro naturalizado, significa que existe um vínculo político-jurídico daquela pessoa com o Estado brasileiro. Então percebam que nacionalidade é o vínculo jurídico-político que faz com que uma determinada pessoa esteja vinculada a um determinado Estado, que pertença ao povo daquele respectivo Estado, tá? No material de direito constitucional da Editora Atualizar, nós colocamos tudo o que vocês precisam saber sobre o conceito de nacionalidade. Vejam só. Vínculo jurídico-político de direito público interno, que une o indivíduo ao Estado. Atributo que faz da pessoa parte integrante do Estado. Vínculo adquirido pelo nascimento ou em decorrência de um processo administrativo, naturalização, por exemplo, que torna o indivíduo parte integrante do elemento pessoal do Estado. Qual que é o elemento pessoal do Estado? O povo, tá? Então, o povo daquele respectivo Estado. Então, percebo que quando eu falo de nacionalidade, eu estou falando de um vínculo político-jurídico que liga uma determinada pessoa a um determinado Estado. Então, é o seguinte, ó, a partir do momento que eu tenho a reunião dessas pessoas que possuem esse vínculo, que são nacionais daquele respectivo Estado, eu estou falando do povo daquele respectivo Estado. Então, ó, o conceito de povo, ele é um conceito diferente de população. Povo, quando eu falo do povo brasileiro, por exemplo, tá? Então, ó, falando aqui, ó, do povo brasileiro. Então, imagine que isso aqui represente o conjunto, né, o povo, mas o povo brasileiro. Significa que o povo brasileiro, ele é formado pelos brasileiros natos e também pelos brasileiros naturalizados. Então, atenção, ó, quando se fala de povo brasileiro, eu não posso arrolar como sendo integrantes do povo brasileiro os estrangeiros, tá? Então são os natos e os naturalizados. Uma questão importante, uma conceituação importante. Povo é diferente de população. População é mais abrangente. Povo significa o conjunto de nacionais daquele respectivo Estado, ou seja, o conjunto de pessoas que possuem esse vínculo jurídico-político com aquele respectivo Estado. Tá? Então, falei do povo brasileiro, eu falei da reunião de brasileiros natos e brasileiros naturalizados. É diferente, por exemplo, do conceito de população. Tá? População é um conceito mais abrangente. Por quê? Porque vai abranger também os estrangeiros. Então, quando eu falo da população brasileira, a
população brasileira abrange não só o povo brasileiro, mas também os estrangeiros que residam na República Federativa do Brasil. Não se esqueçam disso. Quando o IBGE, quando um livro de geografia, por exemplo, fala a respeito do censo e fala qual é a população existente no Brasil, de tantas milhões de pessoas, né, existentes aí no Brasil, eu não estou falando simplesmente do povo brasileiro, eu estou falando da população, o conjunto que abrange povo, brasileiros natos e brasileiros naturalizados, mais os estrangeiros, tá? No material de Direito Constitucional da Editora Atualizar, nós também fizemos essa importante conceituação, né? Aliás, essas, né, importantes conceituações. Vejam só, povo é o elemento humano constituído pelo conjunto de indivíduos que participam do Estado, unindo-se a ele pelo vínculo jurídico-político da nacionalidade. É o conjunto de nacionais, natos e naturalizados. Grifem aí, ó. É o conjunto de nacionais, natos e naturalizados. População. População é o conjunto de indivíduos que habitam um município, um estado-membro, um território ou uma região de um país. Alcança um significado muito mais amplo do que simplesmente o povo, porque engloba os nacionais, natos e naturalizados, ou seja, o povo em si, e os estrangeiros, indivíduos que não são naturais do lugar onde moram ou se encontram. O termo população reflete uma expressão numérica, uma densidade demográfica e abrange todas as pessoas, nacionais ou estrangeiros, que vivem em um determinado território, que vivem, por exemplo, no território brasileiro. Aí nós temos a população brasileira, que é diferente de povo, do conceito de povo brasileiro, ok? Então atenção, ó, falei de nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga uma determinada pessoa a um determinado estado. Somei todas essas pessoas que possuem esse vínculo político, que detêm a respectiva nacionalidade, eu tenho o conceito de povo. E quando eu somo povo com os estrangeiros, eu tenho o conceito de população. Que isso fique bem claro, tá? E por que isso também é importante para o estudo do direito eleitoral? Ora, nós não temos o conceito de cidadania, o conceito, né, a capacidade de votar e ser votado. Qual é uma das condições? A nacionalidade brasileira. Então vejam que nós colocamos, né, conceituando cidadania aqui, ó, no aspecto da nacionalidade. Vejam só, cidadania. Status que qualifica o nacional para usufruir de direitos políticos ativos, votar, e passivos, ser votado, permitindo-lhe participar da tomada de decisões políticas do Estado. Nacionalidade não se confunde com cidadania, porque aquela nacionalidade serve de pressuposto para a concessão desta cidadania. É a nacionalidade o primeiro atributo que credencia alguém para alcançar o status ligado ao regime político, ou seja, ligado ao exercício da cidadania, tá certo? Então atenção, gente, ó, são conceituações importantes. Tanto eu como a professora Marcele Machado, quando colocamos tais conceituações no material de vocês, na publicação da Editora Atualizar, tá? Nós tivemos muito cuidado, analisamos todas as questões de concursos públicos existentes, tá? E pensamos o seguinte, ó, o que serve de base, o que é importante, qual que é o conhecimento teórico fundamental para essas respectivas pessoas, para aqueles que pretendem, né, passarem um concurso público e não errar nenhuma questão de nacionalidade. Então, em uma primeira parte, em nossa primeira aula, os conceitos que nós estudamos são conceitos importantes, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos continuar essa parte mais teórica do estudo da nacionalidade, para aí sim, no terceiro encontro, já adentrar lá no artigo 12, inciso 1º, a linha A da Constituição, ok? Então, ó, até o nosso próximo encontro, quando a gente volta a conceituar, volta a falar de questões importantes teóricas no âmbito da nacionalidade. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. De volta com a aula sobre nacionalidade, uma aula importante não só para o direito constitucional, mas também para o direito eleitoral, tá? No vídeo passado nós estudamos o conceito de nacionalidade, o conceito de povo, de população e cidadania. Agora nós precisamos percorrer outros conceitos também importantes para uma questão referente à nacionalidade. Primeira questão, eu posso ter uma aquisição da nacionalidade que seja de forma originária, de forma primária, de forma involuntária, e posso ter também
também uma aquisição da nacionalidade que seja secundária, que seja derivada, que seja decorrente de um ato voluntário da pessoa, tá? Então é importante nós termos essa classificação. O que vem a ser uma nacionalidade, a aquisição da nacionalidade de forma originária, de forma primária, de forma involuntária. A própria conceituação, a própria classificação em si já nos diz do que se trata. Estou falando de um ato involuntário da pessoa, decorrente de um fato natural. Qual fato natural? O nascimento daquela pessoa. Então nós estamos falando de um ato unilateral do Estado. Por exemplo, em regra, o critério adotado no Brasil, o critério preponderante para a aquisição da nacionalidade no Brasil, é um critério baseado no território, é o ius solis. Em regra, quem nasce em território brasileiro é um brasileiro nato. A gente vai ver isso no artigo 12, inciso 1º, a linha A. É claro que nós temos exceções, mas em regra, quem nasce no território brasileiro é brasileiro nato. Ou seja, o fato nascer no território brasileiro, em regra, já torna a pessoa uma pessoa brasileira, um vínculo de nacionalidade com a República Federativa do Brasil. Vejam o que nós colocamos no material de Direito Constitucional da editora Atualizar. Vejam só. Nacionalidade originária, primária, involuntária, aquela adquirida em razão das circunstâncias do nascimento, ou seja, pela ocorrência de um fato natural, o nascimento, é imposta de maneira unilateral pelo Estado, independe da vontade do indivíduo no momento de seu nascimento. É a nacionalidade do nato. Então o mais importante aqui é perceber o seguinte, é involuntária, independe do nascimento do indivíduo. O fato de ter nascido no Brasil, em regra, o torna um brasileiro nato, tá? Então não se esqueçam disso, exemplificando, é claro, com o brasileiro nato aí. E a nacionalidade secundária? Adquirida, derivada, voluntária. O próprio nome já diz. Estou falando, por exemplo, de uma naturalização. Existe uma vontade da pessoa, uma manifestação de vontade da pessoa em adquirir aquela nacionalidade. O brasileiro naturalizado, por exemplo, tá? Então, nacionalidade secundária, adquirida, derivada, voluntária. Aquela adquirida por vontade própria do indivíduo, em momento posterior ao seu nascimento, através de um processo administrativo de naturalização. É a nacionalidade do naturalizado, tá? Então, falei de aquisição originária, primária, involuntária, lembrei do brasileiro nato. Falei de aquisição secundária, adquirida, derivada, voluntária, lembrei do brasileiro naturalizado, tá? Além disso, qual outro conceito é importante no estudo da nacionalidade e, sobretudo, para compreender o artigo 12, inciso 1º, a linha C, e por que ele foi modificado por uma emenda à Constituição? Nós temos o apátrida, também chamado de eimatlos. Eimatlos, tá? Deixa eu escrever aqui, para ninguém fazer confusão em alguma redação ou coisa do tipo, tá? Eu estou falando de eimatlos, tá? Apátridas ou eimatlos. O que significa isso? Estou falando da pessoa sem nacionalidade, aquela pessoa que não possui vínculo jurídico político com nenhum Estado, não possui nacionalidade, em razão de circunstâncias do seu nascimento, por exemplo, tá? Nós colocamos no material, vejam só, apátrida, eimatlos, é aquela pessoa que, em razão das circunstâncias que envolvem o seu nascimento, não consegue se enquadrar nos critérios de concessão de nacionalidade do Estado onde nasceu, e tampouco nos do Estado de origem de seus pais, ou aquele que, apesar de ter adquirido uma nacionalidade, acabou perdendo-a, ou seja, é aquele considerado sem pátria, por não se enquadrar em nenhum critério estatal que lhe atribua a nacionalidade, tá? Então percebam, é aquele que não possui o vínculo jurídico-político com um determinado Estado, que não faz parte do povo daquele respectivo Estado, tá? O artigo 12, inciso 1º, a linha C da Constituição, ele foi modificado justamente porque a redação antiga ela incentivava, ela propiciava a criação de apátridas, a existência de pessoas sem pátria, tá? Então, por isso que nós tivemos uma modificação no texto do artigo 12, inciso 1º, a linha C,
quando nós formos analisar o respectivo artigo, a respectiva linha, eu volto a comentar essa questão com vocês, tá? O importante agora é saber conceituar. O que significa apátrida? Eimátulos significa aquela pessoa que não tem nacionalidade, que não possui o vínculo da nacionalidade com um determinado estado, tá? Bem, além disso, o que é importante em termos de concurso também? Ora, existem critérios para a aquisição da nacionalidade. Eu tenho o ius solis, aquele critério baseado no solo da respectiva pátria, e nós temos o ius sanguinis, aquele critério baseado no sangue, na descendência de uma determinada pessoa, tá? Então, o que os países fazem através dos seus respectivos ordenamentos jurídicos? Irão dizer qual é o critério preponderante. Por exemplo, qual é o critério preponderante adotado pelo Brasil? É o ius solis. É um critério baseado no território. Em regra, e a gente vai ver por que eu falo em regra quando nós formos analisar os artigos da Constituição, em regra, quem nasce no território brasileiro é um brasileiro nato, tá? Diferente do ius sanguinis. Quando eu tenho um país, um determinado estado que adota o ius sanguinis como critério preponderante, significa que a descendência, o sangue é preponderante para definir se aquela pessoa é ou não um nacional daquele respectivo estado, tá? Então vejam o que nós colocamos, tanto eu como a professora Marcele colocamos no material de Direito Constitucional da editora Atualizar. Vejam só. Ius solis, critério territorial. É considerado nacional nato aquele que nasceu no espaço geográfico do Estado soberano, não importando a sua descendência, tá? Então é considerado nacional nato aquele que nasceu no espaço geográfico do Estado soberano, não importando a sua respectiva descendência. Estou falando do ius solis, está relacionado com o solo da respectiva pátria, tá? Do respectivo estado. Ius sanguinis, critério do sangue. Vejam só. É considerado nacional nato aquele que é descendente de nacional do Estado soberano, não importando o espaço geográfico onde nasceu, tá? Então, ó, eu estou falando de uma questão de descendência. Descendência italiana, por exemplo, a Itália é um estado onde prepondera o ius sanguinis. Então, a questão da descendência é mais relevante do que o fato de ter nascido em território italiano ou até mesmo em um outro território, tá? Diferente do critério brasileiro. O que prepondera no Brasil, é o ius solis, tá? Então, o que importa mais para o ordenamento jurídico brasileiro é que a pessoa tenha nascido no território brasileiro. Mas a gente vai ver mais à frente que existem outras formas, né, de nós termos um brasileiro nato, que não seja tão somente aquela pessoa que nasceu no território brasileiro. Por isso que eu falo a todo momento, prepondera um determinado critério, tá? Então, não quer dizer que o país vai adotar 100% aquele critério, mas significa que existe uma preponderância do ius solis, no caso do Brasil, por exemplo, e uma preponderância do ius sanguinis, no caso da Itália, por exemplo, tá certo? Então percebam, ó, tais conceituações são importantes não diretamente numa questão. É muito difícil, é rara a questão que explora tão somente os aspectos teóricos, mas é fundamental para nós termos base, para nós, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, analisarmos, tá, as questões referentes aos artigos 12 e 13 da Constituição da República e, sobretudo, né, o artigo 12, ok? Bem, no nosso próximo encontro, então, continuamos o tema nacionalidade, falando a respeito do artigo 12 da Constituição da República. Obrigado e até... Olá, amigos da Editora Atualizar, de volta com as aulas sobre nacionalidade, de volta para falar do artigo 12 da Constituição, especificamente os incisos 1º, a linha A e a linha B. A linha C eu vou deixar para o nosso próximo encontro, tá? O que temos no artigo 12, inciso 1º, a linha A? A regra geral. Qual é o critério que prepondera no Brasil? É o ius solis. Em regra, nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato, ainda que o filho seja de estrangeiros. Só que nós temos que tomar cuidado com a exceção prevista no finalzinho da linha A. Vejam o texto da Constituição. São brasileiros natos, inciso 1º. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviços de seu país. Então, atenção. Os nascidos na República Federativa do Brasil são brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Preponderância do ius solis, preponderância de um critério territorial.
desde que, exceção, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, olha só, se eu tenho um casal de estrangeiros no território brasileiro e eles têm um filho, e se qualquer um, se qualquer deles, ou o pai ou a mãe, estiver a serviço do seu respectivo país, não vai ser o ordenamento jurídico brasileiro que vai definir esse vínculo de nacionalidade. Então não é brasileiro nato, tá? Então cuidado com a exceção do finalzinho da linha A. Marquem esse finalzinho da linha A. Exemplificando, imagine aqui, ó, eu tenho o território brasileiro. É claro que isso não é o mapa do Brasil, mas só quero representar aqui o território brasileiro, tá? Aí é o seguinte, o John mais a Kate estão no Brasil. Eles são norte-americanos, tá? Então o John e a Kate estão no Brasil. E não estão a serviço, nenhum dos dois, tá? Está a serviço do governo norte-americano. E aí, enquanto eles estão no Brasil, eles têm um filho, o Bob. A partir do momento que isso acontece, a partir do momento que o Bob nasce, o Bob é o quê? Brasileiro nato. Porque nem o seu pai ou a sua mãe, que são estrangeiros, são norte-americanos, estão a serviço do governo norte-americano. Então, Bob é claramente brasileiro. Preponderância do ius solis, nasceu no território brasileiro, em regra, é brasileiro nato, tá? Então, a gente tem que observar esse detalhe. Agora, imagine o seguinte, a Kate está a serviço do governo dos Estados Unidos da América. Então, a Kate está a serviço do governo do seu respectivo país. John e Kate são estrangeiros e Kate está a serviço dos Estados Unidos da América. Bob é brasileiro nato? Não, caímos na exceção prevista no finalzinho da linha A, tá? Quem vai definir o vínculo de nacionalidade não é o ordenamento jurídico brasileiro, tá? No caso aqui vai ser o ordenamento jurídico norte-americano. E, inclusive, o ordenamento jurídico norte-americano vai dizer que o Bob é norte-americano, tá? Mas o importante é uma questão de direito constitucional ou até mesmo a questão de direito eleitoral é perceber justamente isso, a exceção. Se está a serviço do respectivo país, deixa de ser brasileiro nato. Em regra, quem nasce no território brasileiro, filho de estrangeiros, tá? Passa a ser um brasileiro nato. Agora, se qualquer um dos estrangeiros, tá, estiver a serviço do governo do seu respectivo país, aí naturalmente eu não estou falando mais de um brasileiro nato, tá? E um detalhezinho também importante em concurso público, tá? Se o John, por exemplo, fosse um brasileiro naturalizado, se qualquer um dos dois fosse naturalizado, tá? Não importa, em qualquer tipo de situação a criança é brasileira, o Bob seria brasileiro. Nós chamamos a atenção para isso, tá? No material de direito constitucional da editora, porque é a questão mais recorrente. Atenção, ó, nós colocamos de todo tamanho no material, ó. Atenção, quando um dos pais for brasileiro, nato ou naturalizado, não importa. O filho nascido no Brasil será sempre um brasileiro nato. Então, por exemplo, ó, se o John é brasileiro naturalizado, o Bob é brasileiro nato. Independente da Kate trabalhar ou não, representar ou não o governo norte-americano, tá? Então, ó, se qualquer um dos dois for brasileiro nato ou naturalizado, a criança é brasileira nata, tá? Não há que se discutir qualquer tipo de situação, tá? Então, ó, quando um dos pais for brasileiro, nato ou naturalizado, não importa. O filho nascido no Brasil será sempre um brasileiro nato. A exceção, ora abordada, só se aplica quando ambos os pais são estrangeiros. E mesmo assim, quando ambos ou um deles estiver a serviço de seu governo, tá? Então é o exemplo aqui, ó. John e Kate são estrangeiros. Kate está a serviço do governo norte-americano. O Bob não é brasileiro nato, tá? Não se esqueçam disso, tá? E um detalhezinho, ó. E quando ambos os pais forem estrangeiros, ainda há a possibilidade de o filho nascido no Brasil ser um brasileiro nato, caso em que nenhum dos dois esteja a serviço de seu governo de origem, mas sim a passeio em território brasileiro ou a serviço de uma multinacional, por exemplo, tá? Então, ó, se a Kate não está representando o governo dos Estados Unidos, tá? Não atua, né?
em nome do governo norte-americano, a partir do momento que isso acontece, John e Kate estão fazendo turismo no território brasileiro, tá? Ou se então são funcionários de uma multinacional, o Bob vai ser brasileiro nato, tá? Então atenção, cuidado, o artigo 12, inciso 1º, a linha A, ele traz a preponderância do ius solis, do critério territorial, mas é importante, em termos de concurso, observar a exceção prevista no finalzinho da linha A. E a linha B? A linha B, nós estamos falando de uma outra situação. Nós estamos falando dos filhos de brasileiros nascidos no exterior. Só que um dos dois, tá? Um dos brasileiros estava a serviço do governo brasileiro. Vejam o texto, tá? Do artigo 12, inciso 1º, a linha B de bola. Os são brasileiros natos, né? Inciso 1º, a linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, ó, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles, ou o pai ou a mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então imagine aqui uma outra situação, tá? Eu tenho um casal de brasileiros que mora lá na França. Então isso aqui é a representação, né, simbólica do território francês, tá certo? Aí eu tenho o João, tá, que é casado com a Maria. E aí vamos colocar inicialmente aqui, ó, ambos são brasileiros. Então, João e Maria estão no território brasileiro. Estão no território francês. Ah, João e Maria, tá, estão no território francês, só que tem um detalhezinho. O João está a serviço do governo brasileiro. A partir do momento que o João está a serviço do governo brasileiro e eles possuem um filho, tá? Aí vamos colocar aqui, ó, o Rui, nasce o Rui, filho do João e da Maria, tá? Só que o João estava a serviço do governo brasileiro. Caía em qual situação? Artigo 12, inciso 1º, a linha B. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, lá na França, por exemplo, de pai brasileiro ou mãe brasileira. No caso aqui, ambos são brasileiros, tá? Mas percebam, ó, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, se o João está a serviço da República Federativa do Brasil, o Rui, tá? O Rui vai ser brasileiro nato. Percebam que existe a conjugação de um critério funcional a serviço do governo brasileiro e de um critério sanguíneo. Ora, o Rui é filho de quem? Filho de 2 brasileiros aqui no caso. Agora, gente, ó, também seria brasileiro nato caso a Maria fosse de outra nacionalidade. Imagine que a Maria aqui, ó, fosse argentina, tá? Então a Maria é uma argentina casada com o João. Eles estão lá na França e o João está a serviço do governo brasileiro. A partir do momento que o Rui nasce, o Rui continua sendo o quê? Continua sendo, né, um brasileiro nato, tá certo? Então percebam, ó, pai ou mãe, mas é importante que aquele brasileiro esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Nós comentamos a questão aí, ó, no material de direito constitucional da editora Atualizar. Vejam só. O nascimento, nesse caso, ocorre fora do território nacional. No meu exemplo foi lá na França, tá? Portanto, para que a criança seja considerada um brasileiro nato, é imprescindível que pelo menos o pai ou a mãe seja um brasileiro, nato ou naturalizado, no momento exato do nascimento da criança e que um deles ou ambos, tá, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Essa hipótese combina o critério sanguíneo com o critério funcional para a concessão da nacionalidade brasileira originária. Importante ressaltar que o serviço ora mencionado significa a serviço do governo brasileiro, abrangendo qualquer serviço público prestado pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta da União, dos estados, do Distrito Federal ou, né, de um município, tá certo? Então, ó, não é simplesmente a serviço da União. Pode estar lá a serviço de um estado, de um município, tá? Do Distrito Federal. Então percebam esse detalhezinho aí, ok? Agora é o seguinte, e quando nós tivermos, tá, um casal de brasileiros, por exemplo, no exterior, lá na França, mas em que nenhum deles está a serviço da República Federativa do Brasil, ou de um estado brasileiro, ou de um município brasileiro, ou do Distrito Federal, tá? Aí nós vamos para o artigo 12, inciso 1º, a linha C, que é a questão mais
mais importantes sobre nacionalidade nos concursos hoje em dia. Marquem o 12, inciso 1º, a linha C, mas nós vamos analisar no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Imagine um casal de brasileiros fazendo turismo em um outro país, tem um filho naquele respectivo país. E aí? Como fica a situação? A criança é brasileira nata? Eu tenho um brasileiro nato? Nós vamos ver isso no artigo 12, inciso 1º, a linha C. Obrigado e até o nosso próximo encontro. De volta com o tema nacionalidade para falar do artigo 12, inciso 1º, a linha C, uma questão importante, recorrente em inúmeros concursos públicos, tá? O que temos na linha C? Peraí, eu posso ter um brasileiro nato, mesmo quando ele nasce no exterior e os pais ou um dos pais não estão ali a serviço da República Federativa do Brasil? Sim, tá? Então atenção, ó. São brasileiros natos. Vejam a regra do artigo 12, inciso 1º, a linha C. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Atenção! Questão importante, recorrente, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, primeira situação, eu tenho o nascimento da criança no exterior, mas os pais que não estão a serviço do Brasil, tá, registram na repartição brasileira competente. Temos um brasileiro nato? Sim, tá? Segunda situação. A primeira, obviamente, não aconteceu. Não houve o registro, tá? Mas eu ainda posso ter um brasileiro nato? Sim. Se a pessoa nascida no exterior vier para o território brasileiro e optar pela nacionalidade brasileira. Mas que fique bem claro, ó, venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, para optar pela nacionalidade, eu estou falando de uma questão inerente à personalidade da pessoa. Então precisa ser capaz, eu preciso ser maior de idade, então eu posso optar atingida a maioridade. Ó, não tem jeito da gente estudar isso, tá? Da gente concretizar, fixar este conteúdo que não seja através de exemplos, tá? Então olha só, artigo 12, inciso 1º, a linha C, não deixem de estudar. E eu vou exemplificar com um caso muito famoso, uma brasileira muito famosa. Não tenho qualquer tipo de acesso de informação à vida privada dessa família, dessa brasileira, tá? Estou apenas utilizando como exemplo para fins didáticos, para vocês gravarem na mente de vocês. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen mora onde, gente? Mora nos Estados Unidos da América. Está a serviço do governo brasileiro? Não. É uma brasileira morando em território norte-americano? Sim, tá? E é casada com o norte-americano. Se não me engano, Tom, tá? E aí eu tenho que perceber o seguinte, ó. Eu tenho uma brasileira casada com um norte-americano. A partir do momento que isso acontece, né, e a brasileira, no caso ali, não está a serviço da União, de um dos estados brasileiros, do Distrito Federal ou de um município, tá? Eu tenho a situação descrita na linha C, se tiverem um filho. E a Gisele Bündchen acabou de ter uma filha, a Vivian, tá? Então olha só que interessante, gente. Nasceu lá nos Estados Unidos a filha da Gisele Bündchen. Primeira pergunta de concurso. Automaticamente, a partir do nascimento, a Vivian pode ser considerada brasileira nata? Não. O que a Gisele Bündchen tem que fazer? Procurar a repartição brasileira competente para fazer o registro. Aí sim ela vai ser brasileira nata. Aí sim temos um brasileiro, uma brasileira, melhor dizendo, nata, tá? Então atenção, ó, é a primeira parte. Qual é a exigência da primeira parte? O registro na repartição brasileira competente existente lá nos Estados Unidos, tá? Então a Gisele Bündchen, né, tem que procurar a repartição competente
para fazer o respectivo registro, ok? Acredito, pelo sentimento de patriotismo que ela demonstra, que ela inclusive já deva ter feito tomado esse tipo de providência, tá? Então a gente tem essa questão aí. Só uma curiosidade, né? Os Estados Unidos, tá? O critério que prepondera também lá nos Estados Unidos é o ius solis, tá? Então a gente tem um critério territorial. E tem um outro detalhezinho também, né? O pai dela é norte-americano. Então a Vivian já nasce o quê? Já nasce norte-americana. Então ela pode ter dupla nacionalidade. Se a Gisele Bündchen for até a repartição brasileira competente e efetuar o registro dela enquanto brasileira nata, a Vivian vai ter dupla nacionalidade. Como eu disse, eu acredito, né, pelo profissionalismo, pela seriedade e pelo comportamento e orgulho que a Gisele Bündchen sempre demonstrou com relação ao Brasil, acredito que ela já tenha tomado essa providência. Mas em termos didáticos, para fins totalmente didáticos, de exemplificação, tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que a Gisele Bündchen não registrou a Vivian. Então a Vivian não é uma brasileira nata, tá? Ela é norte-americana. E vamos supor também que eles venham para o Brasil. Então eles mudaram, saíram lá dos Estados Unidos, tá? E vieram para o território brasileiro. É claro que eu não estou desenhando, né, o mapa do Brasil, assim como eu não desenhei ali o mapa dos Estados Unidos. É só uma representação gráfica aqui para falar que isso faz parte do território brasileiro. Então perceba o seguinte, saíram dos Estados Unidos, vieram residir no Brasil. E o que importa nessa segunda situação descrita na linha C não é mais a Gisele ou o Tom, tá? A Vivian é filha de uma brasileira. Então o que importa agora é a questão da Vivian. A Vivian chegou no território brasileiro. A partir do momento que a Vivian chegou no território brasileiro, ela, que não é ainda uma brasileira nata, no meu atual exemplo, tá? Ela pode adquirir a nacionalidade brasileira? Sim, mas depois de atingida a maioridade. Por quê? Eu tenho uma questão natural, uma exigência natural de capacidade. Quando se fala da nacionalidade, eu estou falando de algo personalíssimo, inerente à personalidade, um dos direitos da personalidade, inerente à respectiva pessoa. Então a pessoa tem que ter capacidade. Atingiu 18 anos, ela vai optar pela nacionalidade brasileira. Basta procurar o serviço de registro da localidade onde reside, o cartório de registro, né, da localidade onde reside, e optar pela nacionalidade brasileira. Aí ela vai ser uma brasileira nata, tá? Agora uma questão seguinte, ó, e uma questão mais típica de provas para bacharéis em direito, cargos privativos de bacharel em direito. E se a Vivian chegar aqui no Brasil menor de idade? Vamos supor que ela chegou com 14 anos de idade em território brasileiro. Então perceba o seguinte, ela ainda não atingiu a maioridade. Quando isso acontece, qual é a interpretação do Supremo Tribunal Federal? A seguinte, está lá na Constituição e o Supremo. Quem quiser consultar, basta acessar o site do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, ó, não foi registrada na repartição consular competente. Veio para o Brasil, mas veio menor de idade. Existe uma presunção da nacionalidade brasileira. Então, para todos os efeitos, é como se fosse brasileira nata. Mas, quando completar 18 anos de idade, tem que confirmar a opção pela nacionalidade brasileira, ok? Não se esqueçam disso. Bacharéis em direito, tá? Não se esqueçam disso, tá? Chegou menor no território brasileiro, existe uma presunção da nacionalidade brasileira. A partir do momento que completa 18 anos, que atinge a maioridade, tem que confirmar a nacionalidade brasileira. Se não confirmar, eu tenho uma suspensão da nacionalidade brasileira, tá? Então eu tenho esse efeito suspensivo até efetivamente acontecer essa confirmação, tá? Então que fique bem claro, tá? É uma questão aí que quando cai,
cai, obviamente, apenas para os bacharéis em Direito. Na grande maioria dos concursos, basta lembrar da situação descrita na literalidade da linha C. Primeira situação: eu tenho uma filha de uma brasileira nascendo no estrangeiro, no meu exemplo aqui, nos Estados Unidos. Para se tornar uma brasileira nata, basta a mãe fazer o quê? Procurar a repartição brasileira competente. Registrou? Registrou. Brasileira nata, tá? Não fizeram isso, tá? Chega a filha no Brasil. A partir do momento que chega no Brasil, tem que observar essa questão, Pode optar pela nacionalidade brasileira, mas quando? Quando atingir a maioridade. Por quê? Porque nós estamos falando de algo inerente à personalidade da pessoa, um dos direitos da personalidade. E para isso eu preciso de capacidade, eu preciso ser maior de idade, tá? Para os bacharéis em Direito, chegou menor? Chegou enquanto menor? Presunção de nacionalidade brasileira, mas completou 18 anos, precisa confirmar. Não confirmou, eu tenho a suspensão dessa nacionalidade brasileira, tá? Então a questão que a gente tem que observar aí em termos práticos de concurso, tá? E a título de curiosidade, né, a título de registro histórico aí, é importante lembrarmos também o seguinte, a redação antiga da Constituição, que foi alterada pela emenda constitucional número 54, ela incentivava a existência, o nascimento de apátridas. Não é o caso aqui, né? Porque o critério adotado em regra nos Estados Unidos é o ius solis. E sem contar também que no meu exemplo, a Vivian é filha de um norte-americano. Então, ela nasceu norte-americana e ela pode ter dupla nacionalidade, atendendo ou a primeira parte da linha C ou a segunda parte da linha C. Mas, parem para pensar o seguinte, e se eu nascer, e se eu estiver em um país onde o critério preponderante é um critério de sangue, de descendência, é um critério, né, sanguíneo, tá? E eu não sou descendente de nenhum membro, de nenhum nacional deste país, tá? Vejam só, vejam como foi necessária a alteração do texto da Constituição, porque antes isso não acontecia. Antes eu não poderia procurar a repartição competente para fazer o registro no próprio exterior, né, no próprio país onde a criança nasceu, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho um casal de brasileiros lá na Itália, tá? Então aqui, eu tenho um casal de brasileiros lá na Itália. E na Itália, o critério preponderante é um critério sanguíneo de descendência. Então, a partir do momento que eu tenho, né, o nascimento de uma criança lá na Itália, então imagine o seguinte, eu tenho o João, tá? Que é casado com a Maria. E no exemplo aqui, ambos são brasileiros, mas tanto faz. Se um dos dois fosse brasileiro, já valeria aqui como exemplo, tá? Ambos são brasileiros. E aí tiveram uma filha, ou melhor dizendo, um filho, o José. Então tiveram um filho, que é o José. Então vejam só, João e Maria estavam na Itália e tiveram o José enquanto filho. E nem o João ou a Maria estão a serviço do governo brasileiro. Estavam numa faculdade italiana, fazendo um mestrado, por exemplo, e tiveram o José. A partir do momento que isso acontece, tá? A partir do nascimento em si do José, eu posso afirmar que o José é brasileiro? Ainda não, porque um dos dois tem que procurar a repartição competente. Ou então, quando o José vier para o território brasileiro, atingida a maioridade, ele pode optar pela nacionalidade brasileira, tá? E não posso afirmar que ele é italiano, pelo seguinte, nem o João, nem a Maria tem qualquer tipo de descendência italiana. Tá? Então ele não é o italiano nato. Então vejam só, o que acontecia antes? Antes não existia a possibilidade do brasileiro procurar a repartição consular competente. Então, antes da emenda constitucional número 54/2007, quando acontecia isso aqui na Itália, por exemplo, quando eu tinha um casal de brasileiros que não possuía nenhum tipo de descendência italiana, tá? E tinham um filho lá na Itália e não estavam a serviço da República Federativa do Brasil, o José, a criança que nascia, era apátrida. Não tinha qualquer tipo de vínculo de nacionalidade. Ela tinha que vir para o Brasil,
atingida a maioridade, ingressar com um processo judicial para obter a nacionalidade brasileira. Então, a emenda constitucional número 54 de 2007, ela acabou com essa situação esdrúxula, tá? No material de direito constitucional da editora Atualizar, como sempre, nós colocamos essa situação. Vejam só, tá? Vejam só. O texto anterior, a emenda constitucional número 54/07, não permitia o registro em repartição brasileira competente dos filhos de brasileiros nascidos no exterior, no caso de seus pais não estarem a serviço do governo brasileiro, abrindo a possibilidade, pois, de essas crianças nascerem apátridas, tá? Uma vez que não eram consideradas brasileiras natas no momento exato de seu nascimento, pois só seriam natas se viessem a residir no Brasil e fizessem a opção pela nacionalidade brasileira através de processo judicial no território brasileiro, tá? E poderiam não se enquadrar também, né, no critério de aferição de nacionalidade do estado onde nasceram. Então, por exemplo, quando nascia na Itália, nós estávamos diante dessa situação. Se os pais não estavam a serviço do governo brasileiro, tá? E se não possuíam qualquer tipo de descendência italiana, a criança que nascia apátrida, tá? Ó, a emenda constitucional número 54/07 pôs fim a essa esdrúxula possibilidade de filhos brasileiros nascidos no exterior serem apátridas, permitindo o registro em repartição pública brasileira competente no exterior, já no momento do nascimento, mesmo quando seus pais brasileiros não estivessem a serviço da República Federativa do Brasil. Então hoje, ó, basta o pai ou a mãe brasileira, ou ambos, procurarem a repartição pública, a repartição consular brasileira competente para fazer o registro da respectiva criança, tá? Então não existe mais essa situação do brasileiro, né, do nascimento, melhor dizendo, né, do brasileiro, do nascimento de um apátrida, tá? Então isso foi corrigido. E uma questão importante também de ser observada em alguns concursos, e aí notadamente, tá, para os bacharéis em direito, é que foi inserido pela emenda constitucional número 54/07 um novo artigo, as ADCTs, ao ato das disposições constitucionais transitórias, tá? É o artigo 95 e ele tem a seguinte redação, tá? Ó, os nascidos no estrangeiro entre 7 de junho de 1994 e a data da promulgação dessa emenda constitucional, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil. Então é o seguinte, como a regra mudou em 2007, e aquelas crianças que nasceram antes, né, de 2007? Ah, eu tenho uma regra de transição, e a regra de transição é a disposta no artigo 95, tá? Então o que acontece? Eles poderão ser registrados em repartição diplomática ou consular brasileira competente, caso ainda estejam no exterior, ou em ofício de registro, se vierem a residir na República Federativa do Brasil, ok? Então, ó, para o pessoal que se prepara no âmbito, né, de um cargo privativo de bacharel em Direito, não deixe de estudar também o artigo 95 das ADCTs, tá? Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nos outros concursos, como eu disse, o mais importante é compreender aí, né, as situações do artigo 12, tá? Inciso 1º, a linha C, tá? Volto a dizer, utilizei o caso da Gisele Bündchen aqui para fins meramente didáticos, tá? Não tem qualquer tipo de conhecimento da vida privada, da vida familiar dela. Pelo contrário, a admiro muito, não só pela sua beleza, tá? Mas pelo seu profissionalismo e por representar muito bem o Brasil, o nosso país, no que ela faz. Obrigado, até o nosso próximo encontro, falando de nacionalidade.